Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos falar sobre os carboidratos. Quem são carboidratos? A primeira coisa que vocês têm que entender é que carboidrato é tudo que vem de planta. Por quê? Porque são as plantas que, através da fotossíntese, produzem a glicose, que é o carboidrato fundamental dos seres vivos. Então, pensou em carboidrato, pense em planta. Então, aquele pão, aquela farinha, aquele milho, aquele feijão, aquele arroz, tudo isso é carboidrato. Quais são as funções dos carboidratos para os seres vivos? Os carboidratos têm funções energéticas, então eles são usados preferencialmente por um órgão muito importante que é o cérebro. O cérebro ama carboidrato, por isso que a gente sempre coloca a glicose como o carboidrato ou a fonte de energia mais importante dos seres vivos. Outra função dos carboidratos, estrutural. A gente tem aqui nessa imagem um glicocálix. O glicocálix ele serve como reconhecimento celular. Sabe quando você ouve assim, para você receber um coração de outra pessoa, o coração tem que ser compatível? Pois é o glicocálix que faz essa função de ver se o coração é compatível ou não. E outra função também, que não deixa de ser de certa forma estrutural também, é a função genética. Os nossos ácidos nucleicos têm a sua composição, os carboidratos, que você vai ver em outra aula sobre ácidos nucleicos. Beleza, quais são os carboidratos que existem? Existem 3 tipos de carboidratos, essa é a classificação. Os monossacarídeos, mono quer dizer sacarídeo, açúcar. Os disacarídeos, ou melhor, os oligosacarídeos, que são alguns açúcares, que a gente vai ver na próxima aula, que entre eles nós temos os disacarídeos, e os polissacarídeos, que são muitos açúcares. Quando a planta produz muita glicose e ela é acumulada lá em forma, por exemplo, de amido. Isso é um polissacarídeo. Então veja bem, a gente encontra na natureza, a gente come praticamente polissacarídeo e oligosacarídeo. Porém, quando a gente quebra o alimento, ele vai para as nossas células, ele vai em forma de monossacarídeo. Beleza? Então, só para lembrar para vocês que os carboidratos são chamados também de açúcares. Então, por exemplo, uma pessoa está com diabetes. Então, não é que ela está comendo muito doce, é que ela está comendo muito carboidrato. E aí você vai lá, vai comer num buffet, você come arroz, feijão, macarrão, maionese, farofa. Olha só quantos carboidratos você está botando no seu prato. Por isso que acaba estourando e dando aí uma diabetes na pessoa. Tranquilo? Então, açúcar para a biologia é a mesma coisa que carboidrato. Não quer dizer que seja doce. Tranquilo? Vamos lá para os monossacarídeos. Então, dentro dos monossacarídeos existem 2 principais. Um deles são as pentoses. Penta quer dizer 5 carbonos. Então, são os monossacarídeos formados por 5 carbonos. Quais são? Um é a desoxirribose, então se a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E a desoxirribose, esse palavrão, compõe o nosso DNA, ácido desoxirribonucleico. Então é o açúcar ou o carboidrato do nosso DNA. Aquele lá do ratinho de teste de paternidade, é isso aí mesmo. Outro tipo de monossacarídeo é a ribose. Também tem 1, 2, 3, 4, 5 carboidratos. A ribose, ela vem da desoxirribose, né? Ela forma o RNA. O RNA é o ácido por causa da ribose, nucleico. Então, o RNA é aquela molécula que vai vir do DNA e vai produzir uma proteína, o que vocês vão assistir numa outra aula sobre transcrição e tradução genética molecular. Tranquilo, pessoal? Outro tipo de monossacarídeo, as hexoses. Agora sim a gente está numa função energética. As pentoses era a função estrutural e genética, agora a gente está na função energética. Por que é uma hexose? Porque é hexa, 6 carbonos. Então todos os monossacarídeos de hexoses têm 6 carbonos na sua constituição, o famoso C6H12O6. Então a gente tem a glicose, eu costumo falar GGF. A glicose, a frutose e a galactose. A glicose
ela é bem comum, todo mundo já ouviu falar, é ela que é formada pelas plantas através da fotossíntese. Então a glicose é sempre um produto da fotossíntese. Porém, as plantas conseguem pegar a glicose e transformá-las em frutose. Frutose, por quê? Porque está no fruto. Então as frutas têm frutose. Então a planta pega essa glicose e faz uma forma mais calórica, que é a frutose. E a galactose? Olha só que interessante. A galactose é uma exceção. Nós, mamíferos, conseguimos pegar a glicose e transformá-la em galactose, certo? Então a glicose, ela é a matéria-prima para todos os carboidratos na natureza. E ela é extremamente importante para os seres vivos. Entendeu, pessoal? Nessa aula foi isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!